muito bem-vindos ao canal Refúgio Teológico. Esse é um vídeo muito especial que vocês vão estar ouvindo, baseado no livro Famintos por Jesus, cujo seu tema e o subtema é Alimente-se de Cristo, sentado à mesa do Senhor. Ali, o suprimento de pão jamais acaba. Esse é um vídeo onde eu agradeço a Deus pela oportunidade de continuar esse trabalho e também agradecer a todos que fazem parte do canal Refúgio Teológico, do Instituto também Superior de Teologia Cristã e de todas as pessoas que também fazem parte do Instagram, do Facebook e do nosso grupo de WhatsApp. A todos vocês, obrigado por suas orações, as suas, sobretudo as suas orações, não é? As suas curiosidade em conhecer nosso trabalho, os seus esforços, não é, de estarem conosco. Cada um tem seu potencial, tem sua questão objetiva. E agradeço a cada um de vocês. Meu muito obrigado e que Deus sempre continue guiando vocês, sendo edificados, tá? E estaremos aqui até a volta do Senhor, né? E assim, pessoal, desde já agradeço muito de coração a cada um, né? Cada um realmente, sou muito grato. E essa mensagem deve chamar a nossa atenção, porque não vou falar exatamente sobre o ano novo, né? Mas falar de Cristo. O preço de se andar com Deus, né? Na página de número 133, né? Mas eu botei aqui no vídeo o preço de seguir Jesus, né? O texto que nós vamos tentar aqui refletir diz o seguinte no começo: uma das maneiras mais rápidas de se perder amigos é andar com Deus. Uma das maneiras das pessoas rejeitarem vocês é falar de Jesus. Basta você tornar-se cristão protestante, espiritualmente responsável, abandonando as imagens, os ídolos e afastando os olhos das coisas deste mundo, né, das distrações, voltando-se integralmente, completamente para Cristo. E assim as pessoas ao seu redor estarão lhe odiando. Enquanto apenas um religioso, enquanto apenas um ateu, enquanto apenas um cético, enquanto apenas um relativista, enquanto apenas um religioso que segue estátua, acredita em barro, em um deus vaca, em um deus mosca, né, por exemplo, nem você e nem eu representa nenhum problema para ninguém, para o governo, nem mesmo para o diabo. Você pode aí guardar o sábado, né? Pode fazer todos os rituais religiosos aí, circuncidar-se, nenhum tipo de ameaça, nenhum tipo de preocupação ou de desafio vai causar ao governo e ao diabo, por exemplo. Mas um dia, se você encontrar Cristo, esse é o nosso objetivo do nosso canal, né? O nosso maior objetivo do canal é esse. Você arrepende-se e assim você volta-se para o Senhor de todo o coração. Dessa forma, caíram os deuses, o dinheiro, a fama, o prazer, os esportes, tudo que estava acima de Jesus em sua vida desapareceu. Então você começa a mergulhar na palavra de Deus e deixou de se visar os bens materiais. Começou a ser obcecado, começou a adorar o próprio Cristo. Então entrou em um reino de discernimento, no reino de Deus, e começou a perceber as coisas reais, que antes não o conheciam. Então, a partir do momento que você realmente se torna um cristão protestante, e você se torna um evangélico, que conhece a Escritura, que tem o Espírito de Deus, que tem o discernimento, certo? Que é amadurecido, você se torna uma arma de Cristo, mas também se torna um alvo das ações do reino das trevas, certo? Desde a guerra cultural, a guerra do imaginário, a guerra espiritual.
ok? Eu estou aqui tanto fazendo a leitura quanto fazendo a reflexão, ok? O resultado de seguir Jesus. Qual é o resultado? Né? Existe, obviamente, toda uma maquiagem no mundo. O mundo tem uma maquiagem, né? O mundo, ele tenta ser parceiro de Jesus, mas Jesus não é parceiro do mundo, né? Então, resultado. Agora, a família e os amigos acham que você está louco. Eles o ridicularizam, chamando de fanático. O que aconteceu com você? Perguntam. Não estamos reconhecendo, porque não voltar a ser como antes. O mundo, então, percebe que você conhece a Escritura. O mundo percebe que você conhece Jesus Cristo, tem uma vida com Cristo, né? E passa a estudar o Evangelho. E as pessoas que não querem esse compromisso dizem a você e a mim: por que você não volta a ser como antes? Por que você não volta a pagar promessas? Por que você não volta a fazer as rezas? Por que você não volta a obedecer o padre? Por que você não volta a participar da Ubanda, do Candomblé, do islamismo? Deixa-se Cristo. Essa é a mensagem que o mundo prega para nós. Mas entenda, você vai entender aqui o final, ok? Bem, o autor aqui desse livro, David, traz um exemplo de Davi, de Moisés. Moisés foi tocado maravilhosamente por Deus e despertado do seu íntimo com respeito à escravidão do seu povo. Ficou tão entusiasmado pela promessa da libertação que correu a compartilhar com outros. Veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos. Cuidava de que seus irmãos entenderiam que Deus o queria salvar, por intermédio dele. Porém, não o compreenderam. Atos capítulo 7, versículo 23 e versículo 25. Existe, pessoal, como posso dizer aqui a vocês? A Bíblia diz que nós devemos amar Deus acima de todas as coisas, né? E o fato de nós estamos caídos em pecado, né? Toda a raça humana, a nossa natureza, isto é, nosso pensamento, ações e desejos, é totalmente contrário à vontade de Deus. É por isso que existem religiões. Por exemplo, o catolicismo prega suas falsas doutrinas porque interpretam erroneamente a Escritura. E o ato de interpretar errônea é por devido ao pecado, entendeu? Quando você é regenerado pelo Espírito, você passa a entender a Escritura e a ciência que glorificam a Deus, e assim você se torna uma nova pessoa, um filho de Deus por adoção em Cristo. Então, é esse paradoxo, é esse conflito que nós estamos vivendo, mas existe uma promessa para nós. Você vai enxergar agora. Antes é necessário você entender essas coisas, tá certo? Bem, a palavra de Deus nos mostra o que você deve esperar se estiver determinado a seguir Jesus. O que esperar, o que vai acontecer comigo se eu começar um ano novo seguindo Jesus. Entendendo a mensagem de agora, né? Se eu começar, ou pelo menos agora, seguir Jesus de verdade, né? Não seguindo uma imagem, não seguindo um fantoche, não seguindo uma estátua, não seguindo um desenho, não seguindo a imaginação humana, mas seguindo o Cristo ressurreto, o que vai acontecer conosco? Três coisas: rejeição, expulsão e apredejamento. Eu diria que existia uma quarta coisa, mas eu estou aqui, ele não colocou explicitamente, está implicitamente. A quarta coisa seria o quê? A salvação eterna, ok? Ser rejeitado. Seguir Jesus Cristo, seus mandamentos, a revelação do Evangelho nos torna rejeitados? Sim, nos torna rejeitados. Por quê? Você vai perceber agora. O próprio Cristo advertiu: se fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Por isso o mundo vos odeia.
Jesus tinha muitos. A multidão, amante de milagres, ao ouvir suas afirmações, abandonou, murmurando: essa palavra é muito dura. Quem pode recebê-la? Então Jesus voltou-se para os seus discípulos e perguntou: vocês também me abandonarão? Então o autor aqui traz um exemplo de Cristo, mostrando o poder não só dos milagres, dos sinais e dos prodígios de Cristo, mas o maior poder que é a sua palavra. Porém, a multidão tinha ouvidos que abandonam. Então, muitas pessoas, talvez, palavras. Minha palavra é dura para vocês também? Pedro respondeu-lhe: Senhor, para que iremos? Tu tens a palavra da vida eterna. João 6,68. Não, Pedro e o restante dos discípulos não iriam embora. Amava a palavra, rejeitada pelas outras pessoas, sabendo que produzia nele valores eternos. Queriam seguir a verdade, não importava o preço. Então, assim como os discípulos de Cristo, nós devemos seguir a palavra de Deus e não importa o preço a ser pago por isso. Porque só Jesus Cristo tem a palavra da vida eterna. Os outros falsos cristos do mundo, as religiões do mundo, não têm a verdade eterna. Ainda que eles se chamem de papas, ainda que se chamem, criem outros rótulos, nenhum deles tem a vida eterna, somente Cristo. E faz todo o sentido realmente seguir Cristo. Então, a verdade expõe as coisas escondidas. Quando Jesus começou a espalhar sua luz sobre os pecados ocultos dos religiosos judeus, eles procuravam matá-lo. Então, Jesus era uma pessoa, ele é 100% homem e 100% Deus. Então, quando a mensagem de Cristo era realmente falada, primeiro, ele nos diz o seguinte, que nós estamos distantes de Deus devido ao pecado, e nós somos pecadores, nós precisamos nos arrepender. Porém, a natureza humana atual deprecia essa mensagem. Eles não querem ouvir essa mensagem, porque eles acreditam que tudo isso que Cristo está falando não vale a pena. Mas nós acreditamos na verdade da palavra. Então, multidões de cristãos não amam a verdade. Deus revela o motivo. Eles escondem seus pecados secretamente, direitos na injustiça. É como o texto lá de Mateus, né? Muitos invocam o nome do Senhor para várias coisas, né? Mas no último dia, nenhum deles entrará no reino de Deus. Somente aqueles que nasceram da água e do Espírito, que obedecem o Evangelho, né? Bem, não tomam a palavra de Deus por preciosa. Prefere dar maior atenção ao prazer deste mundo, né? E também aos falsos ensinamentos que satisfazem as suas falsos raciocínios. Muitas pessoas, talvez, vão para uma religião X porque aquela doutrina, por ser falsa, né? Obviamente ele não considera falso, né? Mas por ser falsa, não fala a verdade. As pessoas preferem um tipo de religião que não está nem aí para a escritura. Preferem criar novos ídolos, criar um novo Deus, né? Na política, por exemplo, a esquerda, né, religiosa aqui no nosso Brasil é um tipo de religião que está aí cegando várias e várias pessoas, né? Dentro e fora da igreja. Então, a gente precisa realmente prestar atenção realmente na palavra. Então, mas veja só, mas o dia de ajuste de contas está chegando. Lembre-se que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Senhor dos senhores, o rei dos reis. Segundo a Bíblia, os que não ouvem a verdade, ou seja, o evangelho de Cristo, brevemente perderão. Então, será de fato revelado iníquo a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento iníquo é a segunda ficada de Satanás, com todo o poder e sinais de prodígios de mentira, com todo engano da injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para ser salvo. E por esse motivo, pois Deus lhes manda a opressão do erro, para
dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quanto não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8 ao versículo 12. Então, Cristo vai voltar. Esse mundo que é contrário ao Evangelho, seja na educação, no sentido da justiça, da política, na própria religiosidade, será, de fato, destruído por Cristo. Então, você deve entender isso. Aqueles que rejeitam e abandonam por causa da verdade, têm uma boa razão de fazer isso. As pessoas que te rejeitam por ouvir a verdade, por ouvir Cristo, eles o veem como ameaça a falsa concepção de verdade. Então, se você pegar uma imagem e adorar essa imagem, tá tudo bem. O diabo aplaude. Se você pegar uma imagem e ou inventar uma igreja, o diabo lhe aplaude. Agora, se você abre a mensagem do Evangelho e escuta a voz de Deus, meu amigo, sua vida vai mudar. Mas, ao mesmo tempo, será rejeitado. Paulo experimentou a rejeição inúmeras vezes, assim como Jesus. Ele escreveu a Timóteo: todos os da Ásia me abandonaram. 2 Timóteo 1, versículo 5, versículo 15, imagina. Todas as pessoas da Ásia que conheciam a mensagem do Evangelho, as multidões, né, por exemplo, então o apóstolo deu de tudo de si a esse povo, declarando o desígnio de Deus. Ele era sem culpa diante deles, santo e irrepreensível, contudo a igreja da Ásia o rejeitaram. Seus próprios filhos espirituais o evitaram. Por quê? Porque Paulo estava na prisão, sofria, acorrentado, o prisioneiro do Senhor. Nesse interim, um novo mestre tornava-se popular em sua mensagem inconveniente. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. Queixou-se o apóstolo: o Senhor lhe dará paga segundo a sua obra. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Aqui nós temos aqui situações difíceis de absorver, de refletir, né? Paulo poderia entrar em depressão, né? Poderia cometer suicídio, né? Como os psicólogos hoje dizem. Portanto, abandono, por tanta falta de amor, né? Enfim. Mas Paulo foi fiel ao Evangelho e ele ainda diz que ele foi abandonado e ao mesmo tempo surge um falso profeta, não é, que é o Alexandre, o latoeiro. Então a vida de Paulo foi muito difícil, né? Alexandre e Himeneu ensinavam um falso evangelho que provia a necessidade da carne. Suas doutrinas negavam qualquer sofrimento ou privação. O nome de Alexandre significa aquele que define homens. Himeneu recebeu o nome do Deus do casamento, que representava o evangelho do amor, bênção, alegria, comemoração e agrado ao homens sem santidade. Paulo entregou esses homens a Satanás, a fim de não mais blasfemarem, não para a destruir seus corpos, mas de suas doutrinas carnais. Então, ao mesmo tempo, surgem falsos profetas que tentam aí as pessoas. O evangelho que Paulo pregava viam as correntes como resultado da falta de fé de Paulo e acreditavam que era o diabo que o mantinha preso. Você também pensava, Alexandre e Himeneu, se Paulo é tão santo, tão obediente ao Evangelho, tão teólogo, tão filósofo, tão historiador, tão conhecedor do Novo e do Antigo e Novo Testamento, e prega o Deus Todo-Poderoso, por que Paulo está sofrendo? Essa era os questionamentos retóricos, dialéticos da força mensagem para distorcer a mente do povo. Ainda existe entre nós as pessoas que gostam de agradar o mundo, né? Existem vários Alexandres, existem vários Himeneu e poucos Paulo hoje em dia. Imagine você preso, abandonado, e ainda assim amar o Evangelho e querer, com isso, propagar o Evangelho. E ao mesmo tempo surgem pessoas dentro da própria congregação se opondo a você. Imagine, pessoal, a guerra cultural, a guerra espiritual sobre esse ser humano chamado Paulo, né? Depois que a gente percebe que o preço de seguir Jesus é ser rejeitado, nós temos outro
preço é ser expulso. Jesus advertiu os discípulos da rejeição que haveriam de enfrentar. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. João 16, verso 2. Em outras palavras, tenho dito essas coisas para que vocês não se escandalizem. Não fiquem surpresos quando a igreja morna mandar-vos embora, porque não conhece o Pai, nem a mim. Lembra-se daquele jovem que foi curado de cegueira? A nossa reflexão também parte dele também. Assim, eu era cego e agora vejo. Quando eu conheço a Cristo, eu consigo ver a verdade do Evangelho. Quando eu não sigo a Cristo, eu sou apenas um cego, perdido nesse mundo. Porém, esteja advertido, aqueles que não aceitam a nova visão de Cristo vão nos expulsar, dizendo: quem o constituiu? Nosso mestre. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você passa a ter uma mentalidade, uma visão, um comportamento, palavras diferentes. E assim as pessoas vão começar a expulsar você daquele ambiente. Você pode ser aquela pessoa que estava bebendo, né? E ainda as pessoas terem uma certa relatividade com isso e perceber que você mudou sua vida. Quando você é convidado para aquela festa e você começa a falar de Cristo, as pessoas vai começar agora não a te unir à festa, mas te expulsar da festa. Esse é o resultado. Se você pretende andar com Cristo, deve preparar-se para sofrer. Se o mundo vos odeia, saber que primeiro do que a vós, outros me odeiam a mim. Tudo isto, porém, vos farão por causa do meu nome, porquanto não conhecem aquele que me enviou. Quem censurou Jesus colocou vergonha sobre sua cabeça e difamou seu nome. A multidão religiosa, centralizada no ombro. Assim como Cristo andou nesse mundo e foi rejeitado na rejeição, você também o é. Se o mundo persegue e censura, fala o mesmo a todos os que morreram por si próprio, por causa dele. Então, aqui também cai aquele mito da psicologia, da psicanálise, né? Que não é ciência, de perseguição lógicos, né? Porque essas pessoas não têm Cristo. Veja que Estevão, Paulo e o próprio Cristo foram abandonados, pânico, ao contrário, tinham seu sofrimento, que não era aqueles que a psicanálise, a psicologia descreve, mas sofrimento que nutria cada vez mais sua força pelo Evangelho. Siga essa advertência. Faça como Paulo. Saia. Ele sacudiu contra aqueles o pó de seus pés. Atos 13, verso 51. Paulo preveniu os religiosos judeus. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, nós volvemos para os gentios. Verso 56. Se você permanece a uma associação, igreja, que ouviu a verdade e se manteve indiferente, deixa. Você não conseguirá mudar nada, mas eles podem mudar você. Que comunhão da luz com as trevas. Retirai-vos do meio deles, separai-vos do Senhor. Não toqueis em causa impura, eu vos receberei. Ou seja, talvez você seja um testemunho de Jeová, talvez você seja um mormon, talvez você seja um espírita, um católico, um bandista, um budista, um hinduísta. E agora começa a seguir a Cristo, começa a seguir o Evangelho. É necessário que você saia dessas religiões que são falsas e passe a integrar a uma igreja sadia, protestante, que esteja de acordo com a palavra de Deus, né? E o último momento é apredejado. Depois que a gente é rejeitado, depois que a gente é expulso, nós seremos o que? Apredejado. Então, aí você pode perguntar, que mensagem de feliz ano novo é essa? Não, pessoal. Entenda. Reflita. Um ano novo que vai te fazer feliz, e sim o dono da terra, o criador do espaço e do tempo, o criador das horas, o criador dos segundos, da eternidade. Então nós precisamos seguir Cristo. Essa é a mensagem para vocês. É seguir Cristo.
seu compromisso com Jesus, mesmo na iminência de ser expulso, a igreja morna estará pronta para protegê-lo. E apedrejava Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Que apedrejou Estevão? O conselho religioso de maior prestígio da época. Estevão colocar-se contra o sistema religioso. Então, a mensagem do evangelho é contra esse sistema religioso de hoje em dia, assim como foi no passado. A mensagem do evangelho é contra esse sistema esquerdista, marxista, comunista, socialista de hoje em dia. Então, a consequência é justamente essa. Veja a maldade desses líderes religiosos. Ouvindo eles isto, enfureciam-se seus corações e rilhavam os dentes contra eles. Eles tamparam os ouvidos e unânimes arrementaram contra eles. Por que esses homens justos irritavam tantos religiosos? Talvez a verdade que pregavam, homem de dura serviço, e circunciso de coração e de ouvidos. Vós sempre resistei ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Vós que recebeste a lei e não guardastes. Então, a Bíblia está diversos exemplos que a gente está vendo aqui, onde seguir a Cristo existe um preço. E se seguir a Cristo tem uma dificuldade. Seguir a Cristo tem momento de sofrimento, momento de grande desespero, mas ao mesmo tempo a gente pode, assim como está escrito, ver o próprio Cristo em nossas vidas, né? E saber que nós somos escolhidos, nós somos eleitos, nós não pertencemos mais a esse mundo que está sob a ira de Deus. Então, qual seria a nossa resposta? Como reagimos diante da rejeição de ser expulso e do apedrejado? Alguém pode dizer assim, o caso também de José, né? Foi aí pela sua família, né? Expulso, rejeitado, né? E apedrejado, né? Assim, figurativamente, né? Que no caso, ele forjava a morte do seu irmão, né? Bem, como se comportar diante disso? Tomar remédios, se enforcar, deixar de seguir Cristo, ir para outra religião, deixar de pregar o evangelho? Como se comportar? Como continuar diante disso? Como continuar no ano novo, no próximo ano, seguindo a Cristo? Mesmo sabendo que haverá dificuldades, mesmo sabendo que haverá situações de tristeza. Mas a grande promessa é Jesus. Talvez os nossos sonhos não se realizem nesse mundo, né? Mas um dia, pela misericórdia de Deus, vai ser realizado, ou nesse, ou no futuro, né? Na eternidade, que será muito melhor. Talvez você passe sua vida toda estudando, para um concurso, para um curso e fim, e não consiga o êxito. Mas se você conseguir, e você morrer, e o mundo, né, for julgado por Deus, vai valer a pena? Sim e não, né? Mas se você for para o reino de Deus e seu objetivo é X, né? E nesse reino é um reino eterno. Então, o seu esforço, a vitória final será eterna. Não será como esse mundo, né? Rápida, momentânea, né? Você trabalha tanto por aquilo, quando obtém, depois parece que desaparece aquele desejo, aquele sentimento. Mas em Cristo, as vitórias, as promessas de Cristo, né? A sabedoria de Cristo é muito maior, obviamente. Então, qual é a nossa resposta? Qual é o nosso comportamento disso? Primeiro é seguir o exemplo do nosso mestre. A ovelha que não abriu a boca. Apenas anunciar o evangelho, que você possa refletir essa mensagem, que talvez seja um pouco diferente, né? Porque o objetivo dessa mensagem é fazer você entender que nós precisamos seguir Jesus acima de qualquer coisa. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, a sua mãe, a mulher, filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, versículo 26. A mensagem do evangelho é muito difícil. A mensagem do evangelho era difícil porque ela é a palavra de Deus. Ela não é uma invenção humana, certo? Então, a gente precisa realmente, todos os dias de nossas vidas, seguir a Cristo, ainda que seja com essas dificuldades todas, né? Então, que o seu ano novo, que o próximo ano, e que os dias de hoje que você receber essa mensagem, né, seja ser faminto por Jesus. Somente isso é suficiente.
possa existir na sua vida 30, 50, 60 anos, 100 anos de idade, 200 anos, mas todo ano novo, nós precisamos seguir Jesus Cristo. Não precisamos seguir estátua, fazer rituais. Nós precisamos obedecer o Evangelho. Nós precisamos ouvir o Evangelho. Nós precisamos seguir apenas Jesus Cristo. Somente Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, o seu ano novo só será feliz se você tiver Jesus. Talvez você não tenha emprego, talvez você não tenha um casamento bom, talvez você não tenha um trabalho bom, né? Livros na sua casa, talvez você não tenha amigos, talvez você não tenha, ou até tenha tudo isso. Mas se o Cristo da Escritura não tiver na sua vida, o seu ano novo será o pior de todos. Será o ano mais terrível da sua vida. Agora, você pode passar pelo ano novo, por qualquer data, por qualquer situação com Cristo, ainda que tenha todo esse sofrimento, toda essa situação que a gente acabou de ver aqui, essa realidade expandida, extraída, que está revelado e apresentado no Evangelho, você pode, de fato, dizer que vale a pena seguir Jesus. Vale a pena seguir o Cristo, porque Jesus ressuscitou. Jesus Cristo ressuscitou, pessoal. Diferente de qualquer outros, diferente de qualquer outras de aparições, né? O pessoal, aparições, não. Isso é fantasia. Isso é fantasia da cabeça das pessoas. Agora, o fato é que Cristo ressuscitou. E vale a pena você passar um ano novo. Vale a pena você terminar um ano novo. Né? Que sempre ficar velho, né? Terminar um ano novo com Cristo. Tá bom? Essa mensagem é uma mensagem evangelística. A mensagem que procura focar em Cristo, tá? A mensagem que mostra a dificuldade de conhecer e de se manter no Evangelho, mas também a certeza, a convicção de que vale a pena, porque Jesus venceu a morte. Jesus venceu o próprio diabo, Jesus venceu todas as falsas religiões do mundo. E ele um dia vai voltar para nos buscar, tá bom? Eu espero vocês aí no reino. Até breve e feliz ano novo para vocês. Muito obrigado novamente. Se você não é inscrito no canal, inscreva, compartilhe essa mensagem, deixe seu like, tá bom? Um comentário, sua opinião, tá bom? Forte abraço. Essa é a nossa mensagem. Feliz ano novo para vocês. Porque se Jesus Cristo não vale a pena. Você pode rir, você pode ter saúde, mas sem Cristo não vale a pena nada disso, tá bom?